É. Essa temporada 2015-16, ela foi histórica pro Golden State em vários pontos positivos e um ponto negativo, né? O ponto positivo é que o time teve a melhor o início de temporada de todas. Eles ganharam 24 partidas seguidas. Foram 24/0. Impressionante. Né? Se a gente ainda fazer comparação com o ano que o Curry foi draftado, a temporada inteira o Golden State ganhou 29 jogos. Sim. Tá, de 82 o time ganhou 29. E de 24 jogos o Golden State, que 2015-16, ganhou 24, né? Então eles começaram fazendo história aí. E ao longo da temporada regular eles continuaram com essa sequência. Eles perderam, Alisson, menos de 10 jogos na temporada inteira. Terminaram 73/9, batendo o recorde do Chicago Bulls de 72/10. Então eles têm uma vitória a mais que o Chicago Bulls de 94-95 ou 95-96. 95-96. Né? Isso, foi quando voltou. Isso. E no qual o Steve Kerr fazia parte. Então o Kerr, treinador do Golden State, na época era jogador, ele fez parte dos 2 maiores times com maior vitória. Tô falando que esse cara é iluminado, velho. Exatamente. Então, né, eles tiveram um aproveitamento de quase 90%. Foram os primeiros no Oeste, dominaram o Oeste. E dominaram também a NBA no geral, né? Eles ficaram em primeiro na NBA. Dando vantagem para decidir mais uma vez em casa, né? Tu falou que eles perderam 9 partidas a temporada inteira. Você lembra que na parte 1 a gente falou que o time que draftou o Curry tinha perdido 9 partidas em sequência, 2 vezes na temporada regular? Cara, sim, exatamente. Que diferença absurda, meu Deus. Fazer esse contraste, cara. E nos playoffs o time ganhou 15 jogos e perdeu 9, né? Mas antes de nós começarmos os playoffs, dá pra contextualizar um pouco o outro lado também, né, Alisson? Que era o lado da vingança, o lado leste, falar um pouquinho daquele Cleveland Cavaliers, né? Que também tava em busca de fazer história, né, cara? Porque depois de amargar 4 anos sem LeBron James, teve o seu astro de volta, né? Chegaram na final de 2015, mas era um time que não... Era um time bom, mas que não era páreo pra bater Golden State, né, cara? Eles não estavam no mesmo patamar. Mas Cleveland também não mudou tantas peças assim, né, cara? Era um elenco bem parecido de 15 pra 16. A principal mudança foi, acho que ao longo da temporada, foi a mudança de treinador. O Blatt acabou saindo, porque ele foi muito criticado. E acabou entrando o grande treinador atual do Clippers, Ty Lue, grande, né? Ty Lue, que E eu acho que ele foi um dos principais... não, eu só ia falar que o Ty Lue até então era conhecido por ter sofrido aquele crossover do Allen Iverson nas finais de 2001. Essa era a história do Ty Lue na NBA. Basicamente, sim. E, enfim, essa foi a principal mudança do Cavs ao longo da temporada, mas o Cavs, né, ficou em primeiro dessa vez, né, Alisson? Sempre bom lembrar que na outra temporada não tinha ficado em primeiro, por causa que o Hawks ficou em primeiro, enfim. Sempre bom ressaltar. Aquele time do Hawks foi se desmantelando um pouco, né? O time do Hawks foi se desmantelando, a realidade foi essa. E basicamente o Cavs foi dominando, né? Ele terminou com 57 vitórias e 25 derrotas, né? Foi uma ótima temporada, porém, né? É que se tu botar em comparação com o Golden State, que perdeu só 9, fica muito discrepante, né? Tu pensa assim, nossa, 57, o outro time ganhou 70 e poucos, que discrepante. Mas é que a temporada do Golden State foi muito fora da curva, né, cara? O que eles fizeram foi surreal. Cleveland fez uma temporada de nível primeiro do leste, de fato. É que o Golden State levou a régua muito alto. Eles terminaram, o Golden State, né, terminou em primeiro de aproveitamento de pontos, de média de pontos por jogo, né, 110, e terminou em 15º defensivamente, então defensivamente estava dando uma caída, digamos assim, né.
Mas o time que tem média de 110 pontos, cara, pode se dar o luxo de ter uma defesa ok. Exato. E o Cavs terminou em oitavo, né? Teve o oitavo melhor média de pontos por partida, 104 pontos por partida. E foi o quarto defensivamente, então a defesa do Cavs melhorou, né? Nessa temporada que eu acho que o LeBron ele começou a se dedicar mais defensivamente ao time, né, cara? Eu lembro que foi bem uma temporada que ele teve uma mudança, assim, no posicionamento dele em quadra. Ele já jogou nas 5 posições em Cleveland, né, cara? Ele era... Na verdade, ele era tudo em Cleveland, né? Não só dentro de quadra, mas fora também. E na temporada 2015-2016, Alisson, ao longo dela, vale destacar que o Curry já era 3 vezes All-Star, né? Nessa temporada ele foi 3ª vez All-Star. Ele teve a maior média de pontos segunda maior média de pontos na carreira, 30.1. Ele foi o líder em pontuação de médias de pontos na NBA. Ele teve 2.1 roubo de bola por jogo. Ele foi o campeão de roubos de bola naquela temporada da NBA. Teve uma média de aproveitamento de lance livre que já é altíssima. Ele teve uma média de 90%, foi a maior da NBA também. A quarta... E só 90%, né? 90.8 foi a quarta melhor da carreira. Pra te ter noção que ele teve temporadas melhores ainda. O arremessamento de 3 pontos, o aproveitamento dele do arremesso de 3 pontos foi 45%. Então quase metade das bolas que ele arremessava ele fazia, né? Fora as médias de assistências e rebotes. Isso fez com que, Alisson, ele fosse o MVP da NBA. Exatamente. De uma maneira histórica também, mais uma coisa histórica pro Golden State na época, que foi basicamente ele ter sido o único MVP a receber voto unânime, ou seja, todo mundo que votou para MVP votou no Stephen Curry. Assim, ninguém cogitou outro nome pra ser MVP. Era o ano do Stephen Curry e ponto. Não tinha o que contestar. O LeBron em 2013 ou 2012, agora não lembro. Acho que foi 2012 que foi o terceiro MVP dele. Ele quase foi MVP unânime. Teve um cara que votou... Acho que votou no Kevin Durant, agora não me lembro. Enfim, daí por um voto que o LeBron não foi o primeiro, mas o Stephen Curry em 16 bateu a marca. Foi o primeiro e único MVP unânime da NBA. Exatamente. E o seu fiel mosqueteiro, Klay Thompson, também foi All-Star nesse ano, né? Ele já tinha sido o ano que o time foi campeão, foi a segunda vez All-Star. Ele basicamente teve a maior média da carreira de pontos, 22.1 pontos por partida, né? Além de quase um roubo de bola por jogo, enfim... né? 0.6 blocos também, field goal de 3 pontos, 42%, então tu tem quase 2 caras aí arremessando quase 50% de 3, né, cara? Ali foi o auge, assim, um dos auges, né, que o Golden State teve, assim, nessa primeira fase da dinastia, né? Então estava sendo uma campanha dos sonhos, né? Pro Golden State.